sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Então hoje daremos continuidade à nossa disciplina de arte e, como combinado ontem, na nossa aula de revisão, hoje vou apresentar o trabalho que recebi do Guilherme, que é a paisagem. Ele colocou o nome da obra artística dele de paisagem. Do lado esquerdo, ele colocou os tons frios e do lado direito, os tons quentes. Observem que bonita que ficou essa paisagem do Guilherme. Na primeira, nós temos os tons mais frios, que dão a ideia de um tempo mais nublado, de um céu mais cinza, de algo bem frio. Enquanto o segundo, ele utilizou os tons quentes. Então, nessa atividade, nessa parte da pintura, nós podemos perceber que é um dia mais alegre, mais colorido, cheio de tons quentes. Gui, eu adorei a sua atividade, a sua obra artística, ficou muito legal. E eu espero que você também tenha gostado de entender como trabalhar com as cores para causar a sensação de frio e quente. Existem várias outras sensações que podemos causar com as cores, E é muito legal a gente começar a aprender sobre isso. A todo mundo da turma, deem parabéns para o Guilherme, porque ficou incrível a obra de arte dele. E não se esqueçam de mandar para mim a obra de vocês também, porque eu estou adorando receber as artes que vocês estão fazendo em casa, tá bom? Vocês estão muito bem, vocês estão indo, assim, perfeitamente. As obras de vocês têm ficado cada vez mais lindas. Eu estou apaixonada com o resultado, tá bom? E eu sempre gosto muito de receber todas essas fotografias, porque me fazem perceber que vocês estão se envolvendo e estão gostando do que estão aprendendo, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, vamos continuar a revisão da avaliação, tá? Então, na aula passada, a revisão, eu fiz exatamente todo o percurso, Expliquei, revi, voltei com vocês em todos os temas que vimos, frisamos os mais importantes, deixei todas as explicações, as reflexões necessárias e deixei a atividade, que eram 10 questões para vocês fazerem e corrigir nessa aula. Eu quero fazer um combinado com vocês. Não apaguem as respostas que vocês colocaram, tá? Só se tiver, assim, algo que esteja equivocado. Mantenham as respostas de vocês. Vocês querem copiar as minhas respostas também no caderno? Ótimo, não tem problema, é só escrever respostas da professora e então colocar o que eu escrevi, porque é muito importante para vocês, tá? Vocês vão ter aí outra maneira de estudar, Lembrando que até o dia da prova vocês têm aí muito tempo ainda para poder se estudar e se dedicar. Então leiam o livro novamente, vejam essa e a última videoaula quantas vezes vocês acharem necessárias, refaçam os exercícios, leiam as respostas de vocês, as minhas respostas, vão tentando internalizar todo esse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. A questão número 1 era a seguinte: explique quando e por que o homem começou a construir suas moradias. O homem primitivo vivia como nômades, se mudavam constantemente e aproveitavam o que a terra tinha a oferecer. Quando os homens passaram a desenvolver técnicas de agricultura, ou seja, plantações para cultivar o seu alimento, houve a necessidade de construir locais onde poderiam residir. Esse projeto, esse momento, é chamado de sedentarismo. Então, o que aconteceu era, o homem primitivo, ele ainda não tinha tecnologias, Então, em algum momento, elas precisaram surgir, e foi aí através das moradias. Os homens, eles tinham seus objetos de caça, E eles seguiam sempre como nômades. Nômades são povos que não têm um local fixo de moradia. Eles vão se mudando. Esses homens primitivos se mudavam de um lugar para o outro. Então, se eles chegassem a um local, eles consumiriam todo o alimento que tinha ali, caçavam os animais em volta. Quando aquele alimento acabava, eles se mudavam para outra região. E assim eles iam vivendo a vida. A partir do momento que eles descobriram alguma técnica de agricultura, provavelmente algo sobre plantio, Eles decidiram ficar naquele local, porque eles já estavam plantando, cultivando o próprio alimento. E a partir daí, eles decidiram ter construções, para se abrigar do frio, do sol e do próprio tempo, do vento, da poeira.
Então eles começaram a fazer as construções, que na época eram peles de animais, né, com objetos naturais, e aí chegamos ao que temos hoje em questões de construções. Questão número 2. Durante o bloco 1, vimos as casas-museu. Explique o que é e por qual motivos existem. As casas-museu são locais que foram transformados em museu após terem tido importância na vida de algum artista. Podem ter sido a residência, a oficina de um artista, por exemplo, e depois terem sido transformados em um museu dedicado a aquele artista ou até mesmo a outros, né? Então, se a gente pegar o exemplo, por exemplo, da Frida Kahlo lá no México, ela nasceu e cresceu na Casa Azul, a casa que era dos pais da Frida. E após a morte da Frida, foi essa casa a escolhida para ser o museu que abriga muitas de suas obras e também as obras do marido dela, o pintor Diego Rivera. Então, a casa, né, o local de moradia ou então o ateliê, o local de trabalho desses artistas, quando eles já se foram, né, eles acabam tomando uma nova direção, virando então uma casa-museu, uma homenagem a esses artistas e até mesmo à própria arte, como vimos, né, na aula passada, que tem um dos museus aqui no Brasil, lá em Pernambuco, que tem 2.000 obras de diferentes artistas. 3. Explique a obra Desvio para o Vermelho, Impregnação em Torno Desvio, de Cildo Meirelles, e quais são as sensações que essa obra pode causar. A obra do Cildo Meirelles traz uma proposta monocromática nos móveis e acessórios de um cômodo. Mono significa único, então cromo significa cor. Então, somente uma cor monocromática. Utilizando a cor vermelha em quase todos os elementos de uma casa, o artista causa inquietação em quem assiste, pois além de não ser uma cor muito utilizada, dificilmente as pessoas estão acostumadas em um local com tantos elementos de uma cor só. Também podemos dizer que o fato de ser a cor vermelha, que é forte e vibrante, é decisiva para causar estranhamento no espectador. Então, como vimos, né, na aula passada, a obra do Cildo Meirelles, que é esse quarto todo vermelho, ele só não tem as paredes e o teto em tom vermelho, ele causa estranhamento por muitos motivos. O primeiro deles é a utilização da cor vermelha, que é muito difícil da gente encontrar a cor vermelha utilizada em casas. Quando a gente vê, é algo muito simples, né? Como objetos de decoração, pontuais em cada pedaço da casa, mas nunca num número tão grande, num volume tão grande. Quando a gente entra ali naquele quarto, eu já fui ali ao vivo, é quase estranho, a gente meio que dá um passo para trás, porque a nossa visão, ela se sente quase que invadida por tanto vermelho, né? Então ele causa estranhamento nas pessoas que não estão acostumadas a ver tantas coisas de uma cor só na sua frente e também de estranhamento por não perceber aquela casa como uma casa, né? Porque normalmente os objetos são de cores diferentes. 4. Explique o que é o Museu da Casa Brasileira. O Museu da Casa Brasileira é um local dedicado a guardar a memória da evolução das habitações brasileiras. O acervo possui móveis, decorações, pinturas, fotografias, etc., que remontam essa história. Então, o Museu da Casa Brasileira ele tem o propósito de manter viva a história das construções e de tudo aquilo que envolve as construções no nosso país. Então, desde fotografias e pinturas sobre as construções da época e também móveis, objetos de decoração, fotografias dos interiores das casas, mostrando como que tudo foi evoluindo até chegarmos onde estamos, né? E é muito importante do Museu da Casa Brasileira porque a gente consegue compreender não só todos esses objetos, mas também os costumes da época, né? Então, uma poltrona que tinha que ser um pouco maior porque as roupas das mulheres eram volumosas, ou então uma estante que tinha que ter a parte da frente de vidro, porque na época as mulheres, né, gostavam de expor as porcelanas e todas as coisas de vidro que tinham na cozinha. Então, uma mesa de escritório que precisava ter um buraco no meio para passar uma fiação que era muito grande. Então, tudo isso é muito interessante e o Museu da Casa Brasileira, ele mantém essa história viva para as pessoas que possam se interessar nesse pedaço da história através das habitações e das construções. 5. Explique quais são os tipos de escola que aprendemos e quais são as diferenças principais entre elas. Lembrando que nessa questão estamos falando apenas de escolas convencionais e não escolas de arte. As escolas são diferentes de acordo com o local, a cultura e a necessidade de cada aluno ou grupos de alunos.
Temos as escolas urbanas, que são aquelas que consideramos convencionais, né? Que são escolas como a nossa escola, como o Colégio Emaús. Existem as escolas rurais, que se adaptam à realidade das áreas que estão. Né? Então, nas áreas rurais, essas crianças vão aprender sobre plantação, sobre colheita, sobre como cuidar dos animais e várias outras coisas que aqui na área urbana não teriam razão de estar nos colégios. Aqui pertinho da minha casa existe uma escola que hoje é uma escola habitual, como todas as outras, mas que já foi uma escola rural numa época, e onde eu moro, as pessoas precisavam desses ensinamentos, né? Falando sobre os elementos da natureza, o que precisavam para sua subsistência, para sua sobrevivência. A partir do momento que a área se desenvolveu a ponto de se tornar uma área quase urbana, essa escola também deixou de existir como era. Ela se transformou em uma escola convencional, porque as crianças da região não mais precisavam daqueles ensinamentos que são destinados às pessoas de áreas rurais. Existem também as escolas indígenas, que incluem a cultura, linguagem e costumes desses povos. É muito importante a gente entender, né? As escolas indígenas, elas utilizam um pouco da escola convencional, então os indígenas vão aprender língua portuguesa, ciências, matemática, mas a inclusão da cultura própria deles é muito importante nas escolas indígenas. Lá eles vão aprender sua língua materna, já que, como dissemos, existem aproximadamente 274 línguas indígenas no Brasil. Eles vão aprender também a sua sobrevivência, caça, pesca, construção de redes, de casas e tudo aquilo que cada uma daquelas tribos, cada uma daqueles povos precisa passar para suas crianças, para que elas cresçam e saibam sobreviver e existir naquele ambiente. O mais atual tipo de escola é a escola sustentável, né? Então, dessas todas, a última a ter surgido foi a escola sustentável, que propõe uma maior consciência em relação ao meio ambiente. Então, as escolas sustentáveis, elas procuram ajudar o meio ambiente, fazendo tetos verdes para ajudar na oxigenação do ar, utilizando grandes janelas para poder aumentar a circulação de luz e não precisar gastar tanta energia elétrica, ou então fazendo áreas de circulação para não precisar usar tanto ventilador e várias outras propostas que podem ajudar o nosso meio ambiente. 6. Temos, além das escolas convencionais, as escolas de arte. Quanto às escolas de arte, explique quais são os tipos de escolas artísticas que aprendemos e quais são as diferenças principais entre elas. Então, estudamos os conservatórios, as escolas de teatro e as escolas de dança. Desculpem. Todas são escolas dedicadas à arte. Os conservatórios são escolas de música. As escolas de dança são aquelas que ensinam diferentes tipos de dança. E as de teatro se dedicam a ensinar interpretação. Então, os três tipos de escola artística que aprendemos foram os conservatórios, as escolas de dança e de teatro. Os conservatórios ensinam não somente a música e o canto, mas também instrumentos, né? Composição de músicas e vários outros tipos que envolvam claramente a música. As escolas de dança, como o nome já diz, ensinam diversos tipos e ritmos de dança, e as aulas de teatro, as escolas de teatro ensinam a interpretação, mas também cenário, figurino, texto teatral e tudo que envolve este mecanismo do teatro. 7. Explique o que é uma planta baixa. É o desenho de uma construção feito a partir da visão de cima para baixo, sem teto nem cobertura. Cada parte da construção é indicada, assim como as dimensões de tamanho e material utilizado. Então, as plantas baixas são utilizadas pelos engenheiros e arquitetos para projetar uma construção que ainda vai existir, ou então para explicar como é uma construção que já existe, né? Nessa planta baixa não há teto e as paredes são indicadas por riscos, assim como as janelas, as portas, existem aí esses sinais, né? Nas plantas baixas a gente pode inclusive encontrar informações dos materiais utilizados e também de possíveis decorações para estes locais. 8. Explique o que é acústica. Um prédio preparado para receber apresentações que necessitam de um áudio bem distribuído devem se preocupar com a acústica do local, pois é o planejamento da acústica que faz com que a distribuição do som seja eficiente. Então, a acústica é aquilo que transforma um local em um local eficiente para receber apresentações com áudio, né? Então, um show ou uma peça teatral que o som precisa ser distribuído no ambiente. Então, um local que tem uma boa acústica, ele não vai ter nada barrando esse som. Ele vai ser projetado para melhorar essa distribuição sonora.
9. O que é uma ocupação artística e dê exemplos. Ocupações artísticas existem a partir do momento em que os artistas ocupam espaços abandonados ou não, faltou ou não aqui, na intenção de fazer, pensar e executar arte, em suas diversas formas, pinturas, teatro, música, dança. Então, essas pessoas vão ocupar locais que primariamente não foram destinadas à arte, né? Então o teatro normalmente é representado nos teatros, mas as pessoas podem fazer na rua, nas janelas dos prédios, nas sacadas das varandas, ou então nas calçadas. Todos os locais podem receber a arte, então é por isso que os artistas ocupam esses espaços com as ocupações artísticas. E os exemplos são, né, o Teatro na Janela é um dos exemplos, e também o grupo que com seu corpo faz com que as pessoas pensem sobre os espaços urbanos e como as cidades estão ficando cada vez mais cheias. E 10. Explique por que as construções, a arquitetura, é considerada uma forma de arte. A arquitetura sempre foi conhecida como uma face da arte, já que os arquitetos e construtores devem construir suas obras e, a partir da criatividade e técnicas muito próximas às artísticas, eles fazem isso, né? Há prédios e locais construídos ou idealizados por arquitetos que não deixam dúvidas quanto à sua representação artística. Muitos locais são inclusive mundialmente famosos por sua beleza, estranhamento e até mesmo a sua inovação. Um dos casos que temos aqui no Brasil é a cidade de Brasília, que tem vários prédios que foram planejados pelo Oscar Niemeyer, nosso arquiteto mais famoso. E quando a gente observa e não sabe que é um prédio, a gente realmente pensa que é uma escultura, de tão inovador, de tão perfeito e de tão diferente que é. Então, a arquitetura só poderia ser considerada uma arte. Bom, estudem bastante, releiam o livro, todos os conteúdos da página 5 a 59, né, que é o bloco 1. Revejam essa videoaula, a videoaula passada, façam os exercícios novamente, façam tudo que for possível para compreender todos os elementos desse exercício, porque a nossa prova vai ser toda baseada na videoaula passada, nas explicações e principalmente nas correções desses exercícios de revisão, tá bom? Então estudem bastante, boa sorte, fiquem com Deus e lembrem-se, juntos no caminho certo.